Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Neste episódio, eu converso com Paulo Ozaki, engenheiro agrônomo pela Exalc USP de Piracicaba e gestor do Canivete Nutripura. Ele é o fundador do primeiro podcast do agronegócio brasileiro, o Agro Resenha Podcast. Agro Resenha Podcast veio para suprir uma lacuna de comunicação entre o campo e a cidade, mostrando as tendências do agronegócio e rebatendo mitos que envolvem a produção. Tudo isso de uma forma técnica e isenta. Podcast Academia do Agro. Cara, então assim, em primeiro lugar, é uma satisfação muito grande ter a sua participação. Isso aí para todos nós aqui da Academia do Agro, que ainda é nossos primeiros passos, né? Como eu já tinha comentado inicialmente para ti. Estamos no nosso 10º episódio, ou seja, menos de 6 a 8% dos passos que você já deu, né? Você já está no seu 100º, 41º episódio, inclusive em terras altas, né? Isso daí. É isso aí. E aí, eu queria, então, realmente te agradecer por essa vinda, né? E assim, cara, eu falo realmente de coração aberto e sincero, de ter o privilégio de contar contigo aqui, porque o objetivo muito similar, muito aderente ao propósito também da Agro Resenha, é chegar no nosso público-alvo, no nosso segmento do agro, naqueles que nos ouvirem, e levar bons atributos, boas virtudes, boas práticas, boas histórias. E eu estou começando, vamos chamar minha temporada piloto, levando histórias, contando através de entrevistas, até oportunamente em função do momento que a gente vive, né, em relação à pandemia, e formatagem, a modelagem que eu estou utilizando está funcionando muito bem. Eu não teria um outro adjetivo. Por quê? Porque as histórias estão emblocadas de certa forma iguais, ou seja, tem ali um preâmbulo, um início, capítulo inicial, primeiro bloco, onde eu peço para o entrevistado contar a sua história, né? Sua trajetória, etc. E no segundo momento, aí se entra na expertise do profissional, na expertise da área dele, na qualidade dele hoje e nos conceitos de trabalho. E só que cada história é uma história, cada contribuição é uma contribuição. Então, se pensar em cada um desses episódios, os valores, os conselhos, as dicas, os obstáculos, os desafios, as superações, eles são diferentes, boa parte deles, né? E algumas coisas são sempre muito, muito iguais. Por exemplo, sempre alguém ajudou, sempre teve trabalho em equipe, sempre todos tiveram desafio, nenhum início de história, de trajeto, foi fácil. Então, eu acho que isso traz, rapaz, está trazendo uma riqueza muito grande, pelo menos pelo feedback que eu tenho recebido dos nossos colegas, dos nossos ouvintes, tem sido muito elogiosos, muito gratificantes. Óbvio, eu tenho erros, como todos nós temos, né? Tenho gaps, tenho vícios de linguagem, né? Tranquilo, mas está melhorando, a qualidade também está melhorando, Então, a sua presença aqui, para mim, é muito meritória e muito satisfatória, porque tu é um pioneiro. Eu também sou um pioneiro, porque eu trabalhei na Pioneer há 25 anos, ok. Mas você é um pioneiro dentro desse canal de comunicação, desse novo canal de comunicação, que não tem nada de tão novo, né? Mas que hoje ele é a pedra da vez. Aliás, parabéns pela participação na Anel Digital lá, foi muito show, né? Foi legal. Foi muito bom. Foi muito bacana. Foi muito legal. Gostei muito daquele Luciano Pires, os demais profissionais ali. Cara, só tem café no bule ali. É muita rodagem, né, cara? Muita rodagem.
Então, cara, para começar, vamos dizer agora, começando para valer, fala para mim, Paulo Ozaki, conte um pouco de você. Bom, doutor, assim, eu fico até sem graça, né? Porque essas palavras assim é sempre muito bom, né? Ouvir, ainda mais vindo de você, né? Que já tem uma experiência grande aí no nosso setor e tudo mais. E, enfim, fico muito honrado de ter recebido o convite pra gente bater um papo e falar um pouco sobre carreira, falar um pouco sobre podcast, né? Que tá sendo aí a bola da vez aqui também no agro. Não só no agro, né? Mas também. E, bom, enfim, meu nome é Paulo, eu sou engenheiro agrônomo lá pela escola também, pela Exalc. Eu me formei em 2009, minha turma é de 2009. Mas a minha história no setor começa muito, muito antes, né? Meu avô, a família aqui, eles sempre tiveram fazenda aqui no interior de Mato Grosso, né? Em Guiratinga. Toda a construção da família foi pautada na pecuária na época e posteriormente na agricultura, né? Meu avô era carreiro de boi. Meu avô trabalhava carreando boi e a partir disso que foi construindo toda o patrimônio, toda a questão que eles tiveram ali no interior do estado, né? Bom, enfim, daí veio o contato muito mais próximo, né, com o agronegócio, apesar de eu sempre ter vivido a minha vida na cidade, né? Meu pai foi um profissional de telecomunicações, minha mãe é funcionária pública, então a gente sempre viveu uma vida de cidade. Então, apesar de ter a vida pautada no campo, quando chegou ali a época de fazer o vestibular ou coisa assim, né? A gente nem tinha pensado inicialmente em fazer agronomia nem nada disso. Mas eu fui fazer um ano de cursinho em São Paulo e acho que os momentos em que você tá sozinho, você consegue pensar a sua vida e trabalhar o seu caminho, né? E ali eu falei, pô, isso aqui é uma área interessante. E fui e estudei e tal e passei. Pois bem, depois ali na Exalc já sempre tive esse viés para trabalhar com bovino, né? E desde o início da escola eu procurei estágio relacionado à produção animal. Primeiro fiz um estágio num laboratório de qualidade de carne, depois fiz uma seleção pro Projeto Capim, que eu fiquei muito pouco tempo, na verdade, só fiz a seleção e não deu certo. E eu me encontrei no CPZ. Foi no CPZ onde eu... Foi no CPZ onde... Eu também. Eu também tenho no CPZ meu estágio. CPZ é muito bom. Eu fiz dele meu caminho, assim. Na verdade, eu entrei no CPZ em 2007, fiquei 2 anos e meio no CPZ, né? Então, foi lá que eu aprendi tudo aí. E na época, a minha área que eu gostava mesmo é pecuária de leite. Porque meu avô era leiteiro, meu avô tirou leite muitos anos, era pecuarista de cria. E eu gostava muito dessa área. Foi aí que eu fiz todo o processo, né? Primeiro ano, segundo ano... Fiz estágios fora, dentro da escola. Nossa, aproveitei, cara. Acho que no CPZ eu aproveitei demais as oportunidades que vieram, porque eu pude conhecer muita gente através do leite, né? E em determinado momento, doutor, eu percebi que se eu conseguisse unir aquele conhecimento técnico com uma parte mais voltada para a econômica, eu falei assim, cara, isso aqui é um caminho interessante. Eu não lembro exatamente por quê, sabe? Mas acho que é porque eu gostava de fazer os controles lá da fazenda da escola. Eu ficava meio que fazendo os controles e eu falava, putz, esse negócio aqui é interessante, cara. E aí nisso surgiu a ideia e a oportunidade de fazer um estágio no CPEA. E aí eu fui trabalhar na área de leite lá do CPEA. Porra, aí eu me encontrei pra caramba, assim, porque eu gostava da ideia de fazer análise de mercado. E como eu vinha com um background técnico, acabava que isso ajudava demais nas análises, sabe? E aí eu acabei
me apaixonando por essa área de análise de mercado e gestão, estratégia e tudo mais. E eu me desenvolvi bastante no CPEA. Eu pude fazer levantamentos de custo de produção num projeto que a gente tinha junto com a CNA, do Campo Futuro. Eu fiz levantamento de custo de produção em 17 estados no Brasil. Rodei o Brasilzão inteiro fazendo levantamento de custo de produção de pecuária de leite e pecuária de corte também. Foi quando eu comecei a me aproximar mais da pecuária de corte. E aí foi o jeito que eu encontrei de conhecer o Brasil, na verdade. Conheci bastante o Brasil nessa época aí. E conheci, obviamente, os pecuaristas de leite, né? E eu fiquei no CPEA por 4 anos e meio, mais ou menos. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar numa fazenda no Pará, com gado de corte. E aí eu pensei muito na época, eu falei assim, cara, não faz sentido. Eu tinha começado o mestrado na UFSCar, tava numa vida meio, sabe aquela vida flat assim? Você tá tranquilo, você tá indo fazendo... você tá indo fazendo o mestrado, o seu trabalho que você tá fazendo aqui é um trabalho bem... já tá dominado, entendeu? Aí eu falei... E aí surgiu essa oportunidade. E assim, financeiramente era uma oportunidade muito boa. E eu acho que, pessoalmente, era também, sabe? E aí eu analisei aquilo e falei assim, cara, eu vou. Depois eu vejo o que vai dar. Se der errado, eu volto pra trás, não deu problema nenhum. Eu fui, fiquei 6 meses, deu errado, voltei pra trás. Mas foi assim, uma grande experiência de uma fazenda grande, que você trabalha com a parte de operação mesmo, né? E essa foi a primeira coisa assim que na minha vida profissional foi interessante. Eu descobri com o que eu não queria mexer, né? Porque muitas vezes você não sabe o que você quer, né? Mas é muito bom saber o que você não quer. E eu descobri, não, isso aqui para trabalhar em fazenda dos outros eu não sirvo, né? Não tenho assim, não gosto, cara. E aí eu voltei aqui para Mato Grosso e tudo mais. Trabalhei até um tempo numa outra empresa também, de nutrição animal. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar no IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, né? Aí casou muito bem com o que eu fazia no CPEA. E o IMEA tem uma pegada diferente porque ele é focado no estado de Mato Grosso, toda uma parte de desenvolvimento aqui, e eu trabalhei lá. Entrei para ser analista de bovinocultura de corte. Trabalhei um ano e meio mais ou menos nessa função, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar como gestor de projetos do Instituto, né? Bom, nunca tinha sido gestor, né? A gente nunca aprende a ser gestor, né, Bard? É difícil isso, cara. E aí foi ali que eu me autodesenvolvi no sentido de mais voltado para gestão de equipe, enfim, toda essa parte. E eu trabalhei como gestor lá no IMEA mais ou menos uns 3 anos também. Ao todo foram 4 anos e pouquinho lá também. E foi uma experiência muito boa. E aí hoje voltei para aquela empresa de nutrição animal que eu trabalhava, mas numa área mais estratégica, dentro de um projeto específico para trabalhar com alguns clientes da empresa, os principais clientes num projeto específico, né, que é a Nutripura, onde eu tô hoje. Então, mais ou menos isso, doutor. Não sei se tem mais alguma coisa que eu possa falar, mas é uma carreira... Não, eu te pergunto, não, pode ficar tranquilo que eu te pergunto agora. Me fala, nessa sua trajetória aí, que impacto a sua mãe teve em moldar quem você é hoje? A minha mãe? Vamos quebrar um pouco o ritmo aqui agora. Putz, cara, minha mãe é uma pessoa fenomenal, assim. Eu acho que talvez seja a pessoa com o coração mais aberto que eu tenha conhecido na vida, assim, sabe? Ela tem um papel fundamental na minha vida, simplesmente. Ela e meu pai, né, na verdade. Mas minha mãe tem um papel fundamental na minha vida porque boa parte dos valores, assim... Eu não deu só 100% para ela, porque, como eu falei, meu pai também foi importante nisso. Mas a questão dos valores, doutor, isso foi tudo veio dela, assim, sabe? Eu acho que o que eu tenho como ideal de valores, moral, ética, todas essas questões, assim, ela é meu exemplo porque teve uma vida muito reta, sabe? Assim, eu nunca vi minha mãe reclamar de nada, e também nunca vi ela passar a perna em ninguém, falar mal, sabe?
Eu acho que isso é uma virtude que são poucas as pessoas que têm, sabe? Nem eu não consigo, às vezes. Mas ela é mais ou menos o meu norte nesse sentido. Sempre quando eu preciso pensar em como agir em uma situação, eu penso como ela agiria. Legal, cara. Mas assim, cara, você é gestor de projeto, focado em análise de custo, uma área que você já demonstrou saber e gostar de fazer, né? Uhum. E trabalhando em novos projetos. Hoje, daqui a pouco nós vamos comentar também sobre você adentrou ao mundo da comunicação através como criador e gestor do Agro Resenha. Uhum. Por que diabos você escolheu participar dessa entrevista? Doutor, não sei, tem pessoas que a hora que a gente... A pergunta difícil eu vou fazer no final, essa é a mais fácil. Não, essa é uma coisa interessante, né? Eu sou como é que eu vou dizer? Eu gosto de gente que faz podcast, sabe? É uma predisposição a pessoas que gostam de fazer e de escutar. E eu acho que o agro, ele precisa de mais pessoas que saiam um pouco da casinha, sabe? Porque assim, a gente tem um perfil de profissionais, às vezes eu os vejo muito similares, sabe? Eu não vejo muitas diferenças, as diferenças no sentido bom, né? E quando alguém faz um podcast, eu como um podcaster, eu acho que no nosso setor, na nossa área, tem sempre essa questão de você ajudar o outro podcaster também, porque você já passou por aquilo, entendeu? E eu acho fenomenal quando alguém começa e eu acho que a podosfera tem esse poder de você puxar a pessoa com você, né? De tentar trabalhar isso para que ele também tenha sucesso, porque à medida que mais podcasts do agro surjam, maior a oportunidade de empresas olharem esses trabalhos e falarem, pô, acho que isso é um negócio interessante de investir, de trabalhar, né? E quanto mais tiverem, mais oportunidades, tá certo? Se tiver 100, 200, 300 podcasts de agro e isso começa a alavancar, maior oportunidade do artista viver da sua arte, né, doutor? Acho que essa é a grande questão. Todo artista quer viver da sua arte. E eu acho que isso, quando a gente se ajuda, quando a gente divide, a gente multiplica. Eu tenho muito essa visão, assim. Muito bacana, Paulo. E eu vou fazer um breve introito até para que nossos ouvintes, futuros ouvintes, né? E espero que seja mais do que minha mãe, do que minha esposa e minhas filhas, né? De acordo sempre com o viu? Da Ibope, Sempre A gente nunca pensa, isso é uma coisa interessante. Sempre tem gente escutando a gente, por mais que a gente ache que não. Só demora para eles irem falar com a gente. Então, assim, de acordo com a pesquisa do Ibope, o ano passado, 2019, 40% dos 120 milhões de internautas brasileiros já escutaram um podcast. E esse crescimento foi só nesse ano de 2019, aumentando cada vez mais as oportunidades. O Ibope também aponta que no Brasil, 16 milhões de internautas ouvem podcast 3 vezes ou mais por semana. São os considerados fiéis, né? Convenhamos, 48 milhões de ouvintes, ou seja, 40% de 120 milhões, né, de internautas, é um número superior à população da Argentina. Sim. Para ter uma ideia do tamanho desse mundo podosférico. 4 em cada 10 internautas já ouviram um podcast no Brasil. O celular é, de longe, o equipamento mais usado pelos brasileiros para ouvir podcasts. 3 em cada 4 ouvintes, 75%, utilizam o aparelho. Em seguida, vem o computador com 40% das preferências e o tablet, 40% das preferências, e o tablet reflete apenas 8% dos internautas. Aí eu te faço a pergunta. A comunicação analógica, como rádio, televisão, jornais e revistas, tem reinado nas últimas décadas e cedendo espaço para tal comunicação digital, como blogs, YouTube, sites, etc. Te pergunto,
onde fica o podcast como meio de comunicação nesse universo? O podcast, ele tem uma particularidade muito interessante. Acho que até o Luciano Pires comentou isso nessa live, né, que a gente fez aí essa semana que passou. O podcast, ele fica no meio do caminho entre essa comunicação analógica e essa comunicação digital, porque você consegue trazer, por exemplo, a conversação das rádios AM, sabe? Aqueles programas da rádio e tudo mais, só que você distribui ele de uma maneira totalmente digital, né? Então, você tem os benefícios de ambos, porém, você é penalizado porque é difícil de fazer métrica e tudo mais, né? E o podcast, essencialmente, ele é uma mídia de nicho. Então, assim, por mais que tenhamos, vamos dizer, 48 milhões de pessoas em potencial para escutar podcast, o podcast em si, você não precisa ter uma audiência muito grande para você fazer sucesso, sabe? O que você precisa saber é qual é o perfil da pessoa que te escuta. Porque sabendo o perfil da pessoa que escuta o seu podcast, você tem uma arma na mão tanto para monetizar, né? Como se você, por exemplo, trabalhar em uma empresa ou até mesmo for um consultor, né? Você utilizar o podcast como uma ferramenta que pode gerar faturamento para sua empresa ou para o seu negócio como um todo, sabe? Então, eu costumo dizer, por exemplo, assim, que o cara que chega para mim e fala que eu quero passar o seu podcast, número de downloads, não sei o que. Eu falo, cara, eu quero mais é que você passe. Para mim é ótimo se você passar, sabe? Eu não tenho tanto assim, na verdade eu tenho, se você for contar aí, 700, 800 downloads na primeira semana depois da liberação do episódio. Isso não é muito, né? Mas eu tenho uma noção muito clara de quem que é o meu ouvinte e o que eu tenho que falar para o meu ouvinte ficar me escutando ao longo dos episódios. Então, eu tenho uma audiência muito fiel, né? Você pega lá o meu grupo do WhatsApp, não tem nem lugar pra gente entrar lá, porque tá lotado. E lá eu troco ideia com o pessoal, sempre vez ou outra sai um, entra outro. Então, eu consigo ter uma noção de quem é o meu ouvinte principal. E isso é ouro para quando se fala em monetização e tudo mais, né? Então, a gente tem muito espaço para crescer em podcasts, especialmente do agro. Eu falo isso direto pro pessoal. Cara, se tem uma coisa que tem muito nicho para ser explorado ainda é o agro. Se você parar pra pensar, pensa só os departamentos que tinha lá na escola, né? Olha o tanto de departamento que tem na escola e o tanto de linhas de pesquisa que tem dentro de cada departamento. Toda universidade tem um departamento de entomologia, um departamento de produção vegetal, um departamento de zootecnia, um departamento daquilo outro, né? Então, dentro de cada um desses departamentos tem uma série de nichos que a gente poderia seguir. Ou um podcast sobre produção de entomologia, sobre entomologia, por exemplo, que já existe um podcast da zootecnia de ruminantes, sabe? Então tem muita coisa que você pode... Plantas daninhas, exatamente. Já tem até um podcast sobre plantas daninhas, muito interessante também. Lá do Rio de Janeiro. Lá do Rio de Janeiro. Então, assim, um ambiente totalmente inexplorado, sabe? E eu vejo que tem muitos pesquisadores, gente que poderiam fazer esse tipo de trabalho, mas que ainda não conhece o podcast, ainda não foi mordido pelo bichinho podcastal, né? Então, eu acho que isso é um caminho interessante aí pro agro. Paulo, acho que é sempre interessante ter uma abordagem sobre como tudo começou. O que levou você, podcaster, a buscar essa ferramenta como forma de propagação de ideias? Há 3 anos, podemos dizer que já há 3 anos, né? Sim, 3 anos. Começou exatamente em julho, na verdade. A ideação começou em julho e o primeiro foi publicado no primeiro dia de setembro. Então, doutor, na verdade, quando eu falei lembro que eu falei que eu fui trabalhar lá no Pará uma época? Tinha um consultor da fazenda, exalquiano também, o Dindim, não sei se o senhor chegou a conhecer ele. Sim, ele faz o Exalcast. O Exalcast, exatamente. Isso. Então, o Fernando Martins. Ele
Fernando. Ele... Agora me confundi também. É o Dindim, pronto. É o Dindim. O que importa é o Dindim. Ninguém conhece ele como Fernando também. Isso. Como que ninguém te conhece como Paulo, né? Só agora. Né? Então, ele era consultor dessa fazenda. E aí ele foi lá nos visitar um dia e ele chegou pra mim e falou assim: ô, Prudence, você sabe o que é um podcast? E aí ele me ensinou como é que era aquele negócio. Eu falei, caramba, velho, que negócio interessante isso aqui. Isso aí foi em 2013. E eu comecei a escutar esse negócio, porque eu ficava na fazenda e só pegava TV por satélite, né? E tinha internet só lá na sede. Então eu baixava os episódios lá na sede e a hora que chegava à noite no alojamento lá, eu escutava pelo celular, né? Obviamente. E aí, isso foi muito interessante. Eu falei assim, cara, só que negócio interessante. E aí eu voltei para Mato Grosso depois que eu saí de lá. E na empresa que eu trabalhava, eu viajava 3.000 quilômetros por mês, 2.000, 3.000 quilômetros por mês. Aquela vida de agrônomo, né? Que a gente tá acostumado. E ao longo desses trajetos, os meus companheiros eram os podcasts, né? E eu falei, cara, eu sempre, desde aquela época, eu procurava podcasts de agro, assim, e não tinha, né? Eu falei, cara, acho que isso aqui é um negócio interessante. Se eu tô aqui viajando 2.000, 3.000 quilômetros por mês nessa vida assim, tenho certeza que teria outras pessoas que poderiam escutar podcast assim como eu escuto. Então, em 2017, depois de 4 anos, né? Eu peguei e voltei de novo lá no negócio, fui procurar um de agro. Não tinha, cara. Eu falei, pô, vou fazer esse negócio. Tanto é que tive essa ideia em julho e em setembro eu lancei o primeiro, né? Então eu já lancei ele como sendo o primeiro podcast do agro e pegou, né? E aí eu fui meio que... Eu costumo dizer que eu sou o jesuíta dos podcasters do agro, sabe? Eu prego a palavra. Todo mundo que chega a mim fala, sabe o que é podcast? Eu digo, igual o Dindim. Eu pregava a palavra do podcast. E foi super legal, porque, enfim, óbvio que no início quem escuta são seus amigos, né? Amigo, família e tudo mais. E aí eles vão dando feedback, vão dando dicas e tudo mais. E aí foi nesse sentido que nasceu o Agro Resenha. E a ideia dele sempre foi essa, né? De trazer gente para contar suas histórias e até para estimular aí a criação de outros e também para que as pessoas possam conhecer a história dessa turma que está trabalhando aí, ralando, né, no dia a dia. Legal. Paulo, nessa caminhada, nessa sua jornada, do episódio 1 até o 141, né, que acabei de citar agora, o Pedras Altas, além de outras, dos periféricos, né, que você também tem trabalhado muito, quais foram aqueles que mais impactaram ou foram curiosos? E já engato a outra pergunta que fica junto aí. Qual a coisa mais engraçada ou estranha que já aconteceu com você nesses... Ai, cara, é difícil, né, separar e analisar qual foi o mais legal, o mais curioso e tal. Mas assim, tem alguns que são bem interessantes. Agora, eu vou começar com um fato curioso que aconteceu uma vez. Eu fui entrevistar... Eu não sei nem se ele vai escutar esse episódio, se ele tá escutando ainda o podcast, mas eu fui entrevistar o Ricardo Stasinski. E ele era... A família dele, ele é do Sul, né? A família dele era produtora de fumo lá no Rio Grande do Sul. E ele meio que ele fez agronomia, tudo. Era até sócio do nosso amigo Ângelo Zelani. E aí, num determinado momento, ele meio que largou tudo pra ser instrutor de yoga, sabe? E ele... é muito curioso, cara. E aí eu fui gravar com ele e ele essencialmente é um cara bem zen, sabe? E aí sei que a gente foi gravar e ele pensava pra responder a pergunta e respondia, aí parava, pensava, eu perguntava e ele demorava, respondia. Sei que pra editar o episódio dele foi eu acho que foi o triplo de tempo pra qualquer episódio que eu já fiz. Mas foi uma história super legal, né? Uma história diferente que você consegue captar e que eu acho extremamente interessante, porque assim, quando você pega programas de agro e tudo mais,
as pessoas normalmente falam de agro, né? No Agro Resenha, eu prefiro falar da vida, né? Porque a vida, ela ensina, né? E o agro é o contexto do negócio, na verdade. E eu lembro muito desse episódio porque foi um episódio que me marcou tanto do ponto de vista do tema como do ponto de vista técnico, né? Depois eu tive que me rebolar ali pra fazer a edição daquele episódio. Teve um outro episódio também que foi muito engraçado, que eu gravei com um produtor aqui de Mato Grosso, que é o Ricardo Arioli, né? Ele tem até um programa de rádio que ele transformou em podcast agora também, que é super legal, né? Ele é um cara muito bom para contar causo e história e piada. É um cara assim que eu gosto pra caramba. E eu acho que os episódios também que sempre fazem sucesso são os episódios que eu faço com o Ângelo Zelani, que são os mitos e verdades do agro e também o glossário de termos do agronegócio. Cada 10 episódios a gente traz alguns temas, os ouvintes sugerem, né? Tanto temas como termos e normalmente rende umas boas risadas, assim, porque eu e o Ângelo olhamos as coisas que o cara manda, né? E é muito engraçado as coisas que acabam saindo desses episódios. É um episódio que eu gosto muito de gravar. Inclusive, logo tem mais um aí, o 145. Então, putz, eu podia falar um monte aqui. Eu trouxe uma vez uma menina que vendia brinquedo de máquina agrícola, essas coisas. Isso. É agro, né, cara? Né? No fundo é, porque ele tá permeando o setor. E conversei com ela também. O que mais? Puta, eu lembro logo quando minha filha nasceu, eu fiz um episódio falando sobre paternidade, né? Porque a hora que você tá envolvido naquele negócio, você quer falar pra todo mundo, né? A experiência. Eu acabei falando também sobre isso. Então, assim, poderia falar. Todos os episódios, na verdade, foram super legais, assim. Não tem nenhum episódio que eu não gostei de fazer, sabe? E eu acho que isso que é o interessante, né? Eu tenho certeza que com o seu aqui também, né? Com a Academia do Agro também. Porque todos os episódios são legais de fazer. Porque imagina, como que não vai ser legal conhecer a história de alguém e trocar uma ideia sobre a vida, né? Então, todos eles são legais, cara. Todos eles são legais. Eu com 10 episódios no ar, cada um tem uma história curiosa e engraçada. Por exemplo, que o cara foi na juventude, colega meu de trabalho, alfaiate. Verdade. Alfaiate. O outro, maestro, colega nosso, inclusive, o Zé Roberto Guassi, ele fez curso de regência lá em São Paulo, mas depois decidiu. Então, como você disse, cada enxadada é uma minhoca. Apenas episódio. É muito. E é interessante isso, né, cara? Porque assim, como eu falei, eu nunca tinha. Antes de prestar vestibular, eu não sabia que eu ia fazer agronomia, né? Mas eu queria ser músico, porque eu tinha uma banda de rock, nem falei isso aqui, né? Eu tinha uma banda de rock. E o primeiro vestibular que eu prestei, por coincidências do destino, foi publicidade. Vai saber, né? A gente tá descobrindo as coisas, tá vendo? Nós vamos conversar aqui mais uma meia hora, muita coisa vai sair desse malote aí, viu? Paulo, quando você olha pro futuro do podcast, o que você visualiza? Eu fiz esses dias atrás, eu faço toda a minha corrida que eu saio aqui, eu dou uma corridinha aqui na rua, quando chego em casa eu faço as reflexões agropodcastais pós-treino, né? Então, eu gravo um videozinho rapidinho, com as reflexões que eu faço, porque a corrida pra mim, ela é uma forma de eu organizar o pensamento. Inclusive a corrida salvou minha vida, né? Eu era super obeso, na Exalc eu era obeso, pesava 120 e poucos quilos, e a corrida me deu uma salvada aí nesse sentido. Mas o que eu vejo? Eu tava numa dessas reflexões, eu tava pensando, eu lembrei nas nossas aulas lá de dinâmica de fluidos e tudo mais, e lembrei do impacto da gota. Lembra do impacto da gota? Pá! Eu vejo o podcast exatamente como isso. Cada podcast criado é uma gota. Então, quanto mais gotas, né, quanto mais podcasts forem criados, eu tenho certeza que vai ser uma maneira diferente de comunicar o agronegócio. E isso é muito poderoso, né? Martim Lutero, se ele fosse
tivesse na nossa época hoje, eu acho que ele seria podcaster, sabe? Não protestante, podcaster. Mas assim, porque você começa a descentralizar quem passa informação sobre aquele setor, né? Porque hoje a informação do agro, ele era centralizado no Globo Rural, né? Nos canais ali especializados. Não que isso seja ruim, acho que é uma coisa boa. Só que se você passa a informação através de um canal só, obviamente você consegue colocar viés nele, né? A gente está vendo isso aí. Agora, se a gente tem 200, 300 canais de podcast, né? 300, 400 canais de podcast diferentes, sobre pontos de vista diferentes e também sobre assuntos diferentes, você acaba tendo uma descentralização no poder da informação, cara. E você consegue chegar a mais gente de uma maneira geral, sabe? Então eu vejo o futuro do podcast não como uma mídia massiva pro agro, mas eu vejo, assim, massiva pro podcast em si. Por exemplo, eu acho, na minha visão, que o Agro Resenha nunca vai ter 1 milhão de downloads por ano, sabe? Eu acho que não vai. E também não tô preocupado com isso. Agora, se eu tiver igual tem agora, mais ou menos 80 mil downloads por ano, e o Academia do Agro tiver 100 mil downloads por ano, e o podcast A, B, C, D tiver 100 mil, 200 mil downloads por ano, olha só que loucura, né? Nós estamos começando a ter uma maneira de comunicar diferente, descentralizada e muitas vezes feita por gente que está na lida do negócio. E eu acho que esse faz toda a diferença. Por isso que eu acho que a gente tem profissionais brilhantes no agro que poderiam estar passando conhecimento e conhece muita gente interessante também que poderia estar passando conhecimento. Então eu vejo, esse que é o futuro que eu vejo por podcast, especialmente da nossa área. Assim. Paulo, eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir uma mensagem do Alisson Paulinelli, que ele enviou para o prefeito de Uberlândia. Foi essa semana. Não sei se você teve a oportunidade de ouvir o áudio. Se não ouvir, depois eu compartilho contigo, eu até recomendo que os colegas ouçam. Ele disse algumas coisas lá muito impactantes, muito interessantes, que vem muito nisso de olhar para o futuro. Ele faz uma análise do momento brasileiro, do agronegócio brasileiro, da agricultura e pecuária brasileira perante ao mundo, que é realmente para se refletir. E uma das coisas que me chamou muita atenção é que ele diz que hoje o agronegócio brasileiro, ele é, sem dúvida nenhuma, a locomotiva do país, porém, ele é puxado hoje por 600 a 650 mil famílias ou produtores que realmente estão no top da gestão, da tecnologia, da produtividade. Porém, o Brasil tem 5 milhões e meio de famílias produtoras rurais e que nós temos como obrigação, olhando para os próximos 10, 15, 20 anos, de integrar essas 4 milhões e meio de famílias dentro desse processo, para sair do rudimentar, do familiar, da sobrevivência, né? Então ele falou muita coisa no negócio chamado mentalidade de gestão, que nós temos que contaminar, que nós temos que distribuir conhecimento. Então, a parte de extensão, comunicação, preparo, treinamento, habilidade é fundamental para que a gente mantenha esse status hoje. Não status, mas esse índice nós atendemos com o agronegócio, né, de relevância. Então, fiz questão de comentar isso contigo, porque eu achei, primeiro, oportuno, é o momento, né, de uma pessoa de uma mente brilhante, que é o Alisson Paulinelli, uma pessoa ao concurso, sem dúvida nenhuma, né, um cara que abriu o Cerrado, Centro-Oeste, abriu Embrapa, abriu tantas coisas que a gente sabe a importância dele, tem uma mente realmente muito boa. E aí, cara, eu queria, nessa linha, mas agora uma coisa mais até pessoal. Em nossa vida, você sabe que nós temos momentos que nós nos sentimos perdidos, ou fora dos trilhos. Conte para mim uma experiência dessa. Assim, a gente... Quando eu comecei o podcast, foi uma época de muitos questionamentos, né? Porque
Até então, eu segui uma vida muito na cartilha, sabe? Sabe aquela vida que você tá seguindo e ela tá na cartilha ali, né? Você estuda, é um bom aluno, aí você passa no vestibular numa faculdade boa, aí você faz uma faculdade boa, aí da faculdade boa você tem um bom emprego, do bom emprego você pula para um outro bom emprego, aí de repente você chega num bom emprego e naquele bom emprego você vai escalando enfim, as posições e tal. E em 2016 para 2017, se eu não estiver enganado, eu participei de um evento. Inclusive, eu sugiro muito, assim, que agora não sei quando que vai voltar, mas eu sempre sugiro para as pessoas fazerem esse tipo de evento imersivo. Eu participei de um evento chamado Startup Weekend. E nesse evento, basicamente, é uma metodologia criada pela Techstars, meio que do Google, não sei lá, não lembro como é que é o esquema. Mas basicamente o que eles fazem? Eles juntam um monte de gurizada num final de semana, começa tipo na sexta-feira à noite e termina no domingo à noite. E eles falam assim, ó, você tem uma ideia aí, são escolhidas as melhores ideias, aí tem um grupo com capacidades diferentes ali, e essa ideia que você transformou, que você deu aí na sexta-feira, essa ideia vai virar um produto mínimo viável no domingo, sabe? Você tem que fazer um pitch para vender isso. Aquele evento, ele mudou um pouco a minha vida e como eu enxergo as coisas, sabe? E só o fato de você tirar uma ideia do papel num final de semana, isso mudou muito a minha visão. E aí foi quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre empreendedorismo, enfim, sobre as coisas, sobre tecnologia, né? Sobre... enfim, toda essa parte de ideação, inovação. E até a empresa onde eu trabalhava também estava numa pegada de trabalhar nessa parte. Então, pela empresa e por lá, inclusive a gente foi patrocinador. A empresa que eu trabalhava foi patrocinadora. Por isso que eu fui lá participar, entendeu? Foi um negócio totalmente ao acaso. E aquilo ali mudou minha vida e acendeu uma chama. Então, depois daquilo, quando você passa por uma experiência imersiva dessa, qualquer problema que você vê na rua, você fala assim, putz, isso aqui dá pra resolver. Como é que nós vamos resolver isso aqui? E você começa a enxergar problemas que numa vida comum, cotidiana, você não enxerga. Ou pelo menos você nem vê que aquilo ali é uma oportunidade, um negócio, né? E eu acho que as grandes empresas hoje, essas startups e tal, elas surgiram de um problema que todo mundo tem, né? E você... só falta alguém resolver isso de uma maneira mais criativa, né? E, inclusive, o podcast surgiu dessa inquietação, né? Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu passava o final de semana vendo filme, Netflix, cara, futebol. Puta, a hora que você começa a ver o tempo que você perdeu fazendo essas coisas, aí você começa a se movimentar, né? Então foi mais ou menos daí que eu senti essa necessidade de inovar, cara, de fazer um negócio diferente, sabe? Eu posso chegar pra você, né, e falar assim, meu nome é Paulo e eu sou engenheiro agrônomo, né? Agora, eu posso chegar pra você e falar assim, meu nome é Paulo e eu sou o jesuíta dos podcasters do agro. O que chama mais atenção? Que bacana. Então, eu vejo muito isso aí. Que bacana, cara. Você vê, até completando essa sua experiência no processo imersivo, existe hoje vários produtos, vários serviços no mercado que possibilitam esse tipo de imersão. Eu me recordo que eu morei lá no Sul também cerca de 8 anos, incluindo na região de Fumo, lá na região de Santa Cruz do Sul. Uhum. E lá eu tive a oportunidade de participar de um programa chamado da Empretec, que é do Sebrae. Do Sebrae. Exatamente. Ótimo, esse processo, cara. Passa uma semana confinado, vamos chamar assim, e você tem que sair dali com alguma coisa construída, com um negócio construído, estabelecido, estruturado e tal. E isso mas isso é um processo doloroso. Não se iludam os ouvintes achar que é uma coisa passiva, sentada na cadeira, que você só está ouvindo e anotando. Negativo. Então, você põe para jambrar mesmo, é uma coisa muito interessante. Paulo,
Agora imagina o Empretec em 2 dias e meio, né? É mais ou menos isso, cara. Um startup muito intenso. Eu lembro que aquele final de semana eu não dormi. Eu passei varado, porque na minha equipe era para ter uma pessoa de TI e eu fui a pessoa de TI, pô. Olha só. Paulo, estamos já chegando aí finalmente. Primeiro eu gostaria novamente de agradecer a tua participação. Cara, tenho certeza que nossos ouvintes vão ficar muito interessados aí ter os seus comentários, as suas opiniões, as suas reflexões muito bacanas. Gostaria de colocar o nosso espaço, a nossa arena à sua disposição para qualquer momento, qualquer hora, do tema que tiver e no momento que lhe aprouver de utilizar a Academia do Agro. Da mesma forma, me coloco à disposição no que for conveniente, interessante, que a gente possa também estar aí com vocês, tá? Parabéns aí pelo trabalho e deixo contigo aí uma última mensagem para todos nós. Bom, eu que agradeço, Valdir, foi super legal estar aqui com você, né? A gente, como podcaster, muitas vezes, até eu falei, né? Não, vamos fazer um podcast que eu sou entrevistado, porque às vezes você espero que tenha gostado lá e tal, né? Não, foi super legal, adorei. Na verdade, foi uma das melhores aí que eu já participei como entrevistado. E foi super legal, né? É legal a gente fazer uma reflexão aí da vida como um todo, né? Eu acho que só o nome do podcast Academia do Agro já explica, né, o porquê que chama Academia do Agro. Acho que isso é super legal. E eu que gostaria de agradecer aí pelo convite, por toda a presteza aí, né, em relação a mim. E também coloco à disposição aí o Agro Resenha. Acho que nós vamos ter que fazer um episódio lá, né? Fizemos esse crossover aqui. Dói, né? Estou à disposição, qualquer momento que quiser, a gente pode fazer também um bate-papo tranquilo, tá? Até sentei no banquinho de entrevistado, né? Eu só host, né? Só sou um entrevistador, então uma hora vai chegar também. A minha hora. É isso aí. Mas é isso, né? Eu acho que podcast é isso aqui que nós estamos fazendo. Até no grupo lá que eu tenho do Agro Resenha, né? Um ouvinte uma vez mandou um episódio de um podcast, se eu não estou enganado, é um podcast que chama Papo Agro. Eu não sei se foi esse que ele mandou lá, mas tem realmente um podcast chamado Papo Agro. Eu já ouvi dele. E aí ele falou assim, e aí ele falou assim, ô Paulo, desculpa estar mandando o podcast da concorrência aqui. Eu falei, cara, não existe concorrência em podcast, cara. Não existe isso aí. E eu acho que ainda tem essa resistência, né? Muitas vezes os caras não querem compartilhar, ou às vezes não falam do outro podcast, né? No seu. Eu quero mais que os outros podcasts apareçam. Sabe o que é isso? Dentro da sociedade moderna, tá? É a tal de ciumeira de homem que a gente sempre fala, sabe? Não, porque é concorrente. Que é o pior, né? Mas isso aí é muito pueril, né? É muito infantil esse tipo de coisa. Sim, mas assim, e eu acho que o podcast tem essa possibilidade de mudar isso, sabe? Igual, coisa assim, vamos gravar na hora, vamos agora, né? Ontem. Toda a oportunidade que eu tenho de falar. Foi, pô. E assim, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar o nome de um novo podcast lá no Agro Resenha, eu gosto de falar. Falo de todos os podcasts da rede que a gente tem também, que nós estamos estruturando para receber mais podcasts, inclusive o Academia do Agro certamente vai fazer parte dessa nossa rede de podcasts do agro. Então, assim, não tem problema nenhum, né? O Haroldo lá, nós comentamos aqui agora há pouco, que tem o podcast sobre plantas daninhas, né? O MIP de 47, se não estou enganado. Então, assim, eu acho que não tem, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos relacionados ao agronegócio, né? Então, é isso aí, cara. Eu acho que tem mais que surgir mais podcasts. Paulo, obrigado, então. Um forte abraço aí para ti. Fique em paz, em saúde, e que Deus os proteja, né? De todos os males. Agradeço realmente a sua participação. Eu que agradeço. Forte abraço e aquela coisa, né? Se chover, né? Não precisa molhar a horta, viu? Seu bordão favorito, ótimo. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro,
o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!